Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora das condições de solo para a safra de verão. A gente tem acompanhado aí que a chuva voltou, trouxe alívio para o produtor, tem algumas regiões aí inclusive que vem registrando volumes acima da média esperada, mas para a gente entender o que isso significa e qual é o cenário atual, a gente convidou aqui hoje o Felipe Reis. O Felipe, ele é analista de culturas da Geoses Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, todo o nome da Geosys, sempre um prazer participar do programa do Notícias Agrícolas, um canal que a gente gosta bastante de acompanhar. Felipe, vamos lá então. Voltou a chover, aparentemente o cenário ele é mais positivo daquele que a gente observava no ano passado, que tirou o sono do produtor aí das mais diversas culturas. Safra de soja começando, o que a gente tem de novidade aí para as principais áreas de produção do grão, por favor? Exatamente. Vamos começar aí, então pelo centro-oeste do Brasil, né? Perfeito. Vamos começar por Mato Grosso, é onde nós temos uma boa produção de soja. E quando a gente olha para Mato Grosso, para outubro, o acumulado, a precipitação acumulada em outubro deste ano, outubro de 2021, nós tivemos chuvas um pouquinho abaixo da média, mas superior ao registrado em outubro de 2020, e foi o suficiente aí para que houvesse um bom ritmo de plantio de soja. A gente olha, a soja já está batendo 70% da área semeada, bem acima do mesmo período do ano passado, quando tinha aproximadamente 30%, 35% semeado, certo? E quando a gente olha para a umidade do solo no estado, nós temos uma umidade do solo em patamar próximo à média dos últimos 10 anos, o suficiente aí para o produtor, pelo menos por enquanto, não se preocupar, certo? Quando a gente vai para Goiás e Mato Grosso do Sul, aí nós já temos uma situação um pouquinho diferente, né? Se em Mato Grosso não há preocupação, embora a umidade do solo seja um pouquinho abaixo da média, nesses outros dois estados a umidade do solo está acima da média e com chuvas bem fortes em outubro. No sudeste de Mato Grosso do Sul, por exemplo, região de Dourados, nós tivemos aí chuvas quase 7, 8 vezes acima do mesmo período registrado em 2020, né? Fortes chuvas, e isso pode fazer com que alguns produtores tenham de replantar a soja, né? Aqueles que já realizaram o plantio lá no início do mês, pode haver essa necessidade. E aí tem todo o gasto, o custo operacional novamente. Então realmente a conta aí, lápis na mão, para saber este custo. Mas isso não deve ser algo para todo o estado, apenas para algumas regiões, algumas cidades ali do sudeste do Mato Grosso do Sul. No geral, o centro-oeste caminha para um bom início de ciclo da soja, ou no mínimo favorável, satisfatório, tá? Para Minas Gerais e São Paulo, quando a gente olha, nós tivemos boas chuvas acima da média, o que foi positivo para esse início do ciclo da soja, milho de primeira safra, mas também positivo para a cana e também o café, plantio de café, certo? Mas, embora o café, vale ressaltar que já houve perdas já consolidadas e nós não devemos ter uma boa safra para o ano que vem, né? Já tivemos geadas, inclusive em meados de julho, em agosto, que devem afetar a produção, inclusive, do próximo ano. Tá? Aí vamos para o sul do país, Paraná. Nós tivemos chuvas acima da média, e assim como no sudeste do Mato Grosso do Sul, a região oeste do Paraná, temporais, fortes chuvas, deve fazer com que haja necessidade, pelo menos de algumas propriedades rurais, de realizar o replantio da soja. Tá? E para aqueles produtores que ainda não realizaram a colheita do trigo nessas regiões, deve ter tido um impacto negativo nas lavouras. Tá? Mas aí para o leste, norte do estado, nós temos uma situação, pelo menos por enquanto, tranquila, satisfatória, não apenas aí para o progresso da colheita do trigo para os próximos dias, uma vez que a previsão é de baixa precipitação, mas também a umidade do solo segue em patamar satisfatório para esse início do ciclo de verão. Tá? Rio Grande do Sul, um pouquinho mais de atenção, tá? Porque nós tivemos uma baixa precipitação nas últimas semanas,
a umidade do solo já está abaixo da média. Não é ainda nada para se preocupar, apenas um alerta, porque caso essa precipitação continue baixa esse próximo bimestre, aí nós devemos ter um impacto negativo para o ciclo de verão, certo? E Felipe, vamos por partes. Então, quando você fala do Centro-Oeste, que o Mato Grosso teve chuvas abaixo da média, mas os outros estados têm aí tem esse volume mais expressivo, a gente consegue explicar por que isso aconteceu? Por que justamente no Mato Grosso choveu menos? Há uma explicação para o produtor? Eu sei que você tem os mapas, aí se você quiser utilizar os mapas, fique à vontade. Certo, então me deixa compartilhar aqui os mapas, por favor, só um momento. Nós temos uma ainda incerteza quanto ao Laninha. No ano passado, nós tivemos um impacto um pouco mais intenso do Laninha no Brasil. Esse ano, ainda há uma boa possibilidade de Laninha para esse último bimestre, mas caso ocorra, é importante falar que o impacto, a intensidade deve ser menor. Então, a preocupação é bem menor, esse ano pelo menos. E vocês conseguem ver a minha tela? Sim, estamos vendo. Certo. E quando a gente olha isso aqui, eu vou colocar o mapa dos últimos 30 dias, porque aí a gente consegue ver bem o que aconteceu no Brasil, certo? Perfeito. A gente olha que no Brasil, nos últimos 30 dias, nós tivemos boas chuvas, boa parte aí da zona da soja, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Agora, Mato Grosso ficou um pouquinho abaixo da média, a gente consegue ver com a régua aqui embaixo, né? Cerca de 10% a 20% abaixo da média, mas ainda bem favorável para o plantio. Tanto é que o ritmo de plantio no estado está bem avançado, não só em relação ao ano passado, mas a média dos últimos 5 anos, então sem problema, pelo menos por enquanto, para essa reta inicial. Tá? Aí, Goiás e Mato Grosso do Sul, a gente chama atenção para esse sudeste aqui do estado e essa faixa oeste aqui do Paraná, que é onde nós tivemos fortes chuvas nos últimos dias e é onde a gente pode ter aí uma necessidade de replantio de soja. A gente vê que é uma faixa bem pequena, mas que ainda tem que ser destacada, certo? Agora, para os próximos dias, quando a gente analisa os próximos 10 dias, até a diferença do modelo europeu e o modelo americano, são dois modelos diferentes, mas ainda assim são dois modelos bem utilizados pelo mercado. Né? Quando a gente utiliza o modelo europeu, a gente observa que para o sul e parte do sudeste do país deve ter chuvas abaixo da média, o que vai favorecer aí a colheita do trigo, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul. O Paraná já está bem mais avançado que o Rio Grande do Sul quando a gente fala de colheita, tá? De trigo, e também aí o progresso da semeadura, do plantio da soja e também do milho de primeira safra. Então, essa seca, pelo menos a curto prazo, essa baixa precipitação, ela não é algo que deva ser levado como um fator negativo. Agora, caso se estenda para as próximas 5, 6, 7 semanas, aí pode limitar o potencial produtivo da safra de verão. Essa certo? condição é para os próximos 10 dias, né, Felipe? Os próximos 10 dias, exatamente. Exatamente, para os próximos 10 dias. Tá, e mesmo no Rio Grande do Sul, isso não aumenta a nossa preocupação? Ainda está dentro do que é considerado ideal para a época? Como é que fica essa relação com o Rio Grande do Sul, que já está com a umidade do solo mais baixa? Sim, vamos lá, vou selecionar a umidade do solo aqui para nós, apenas para dar o destaque, como que está hoje. Tá. O Rio Grande do Sul, ele tem uma safra um pouquinho mais atrasada em relação aos demais, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a colheita do trigo, a colheita do trigo está para atingir ainda 10% no Rio Grande do Sul e no Paraná já passou da metade, né? E a mesma coisa vale para o plantio de soja, eles estão ainda bem no início do plantio da soja, né? Caso o plantio da soja já estivesse realizado completamente, toda a sua área, aí seria um problema para aqueles que começaram a plantar lá atrás. Mas como ainda estamos no início do ciclo, então o problema, na verdade, o alerta é apenas uma chamada de atenção, porque caso, mesmo com laninha de baixa intensidade, caso a gente tenha, o Rio Grande do Sul deve ser mais afetado. Tá? Perfeito. Então,
já está um pouquinho mais seco. Se a gente tiver a certeza do Laninha, os efeitos dele devem fazer com que o Rio Grande do Sul tenha um volume de chuvas menor do que a média. Tá? Mas, por enquanto, até mesmo pelo estágio inicial do ciclo da safra de verão, a preocupação ainda é reduzida no extremo sul do país. Mas, caso a gente tenha algum problema, a atenção está voltada para o Rio Grande do Sul. Perfeito. Felipe, essa redução dos volumes agora, nesses próximos 10 dias, então, na sua análise, a gente ainda não pode associá-la para esse possível retorno de um Laninha? Então, a gente tem que esperar um pouco mais para entender como é que tudo isso deve acontecer lá na frente, é isso? Exatamente. Apesar do governo, apesar de algumas instituições já darem quase como certas o fenômeno Laninha, quase aí 90% para novembro, dezembro, nós também temos outros fatores, né, que estão associados a essa baixa precipitação no sul do país, mas vale lembrar, caso nós tenhamos o Laninha, ele deve ter um efeito, um impacto, uma intensidade menor do que no ano passado. Uhum. A gente teve uma situação bem adversa em algumas regiões, inclusive aí na safra de verão no Paraná, por exemplo. Perfeito. E já na região central ali no país, pelo jeito vem bastante chuva, né, Felipe? Exato. Aqui agora eu selecionei, não em relação à média, mas a quantidade em milímetros. Né? Então a gente observa que Mato Grosso e Goiás deve ter chuvas aí de 80 a 100 milímetros, dependendo da região do estado, enquanto Mato Grosso do Sul deve ficar na casa aí de 20 milímetros. Agora, esses 20 milímetros acumulado para os próximos 10 dias, ele é abaixo da média, mas devido à alta precipitação nas últimas semanas, isso não vai atrapalhar em curto prazo. Tá? Aí para o Paraná, a mesma coisa, deve girar em torno de 5 a 10 milímetros, mas com fortes chuvas que nós registramos em outubro, a umidade do solo deve permanecer em patamar satisfatório no curto prazo. Caso se prolongue, aí pode ser um problema, mas por enquanto sem alerta. E Felipe, como é que fica a condição para o pessoal lá do Matopiba? A condição do solo nesse momento, como é que está? Se tem algum sinal de alerta? A gente sabe que eles também plantam, um pouquinho diferente, né, o calendário de plantio, mas a gente consegue avaliar? Você consegue olhar para a gente como é que está? Sim, eles também estão um pouquinho atrasados, né, em relação ao Mato Grosso, Goiás, ao centro-oeste, mas quando a gente olha a umidade do solo no Matopiba, né, a gente observa que a umidade do solo está acima da média, em torno de 10 a 30% acima da média, ou seja, as condições estão favoráveis para esse início de ciclo, para o plantio, para o desenvolvimento do ciclo de verão. E quando a gente observa o Matopiba, é importante a gente olhar para os próximos dias o volume de água, porque caso haja fortes chuvas para os próximos dias, isso pode limitar o acesso do trator no campo para realizar o plantio, né? Então a gente percebe que deve ser acima da média, mas no oeste da Bahia, no Matopiba, deve ficar 5 a 10%, ou seja, nós não devemos ter aquelas tempestades que nós vimos no oeste do Paraná e no sudeste do Mato Grosso do Sul. Então o cenário está favorável e deve continuar assim no curto prazo. Mas a gente fica com esse estado de alerta, então, que se chover muito pode atrapalhar, de certa forma, os trabalhos na lavoura, é isso? Pelo menos pontualmente, sim. Perfeito. E, Felipe, antes da gente entrar ao vivo, você comentava comigo as condições para a Argentina. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal como é que tá também? Vamos lá na Argentina, então. A boa notícia para os produtores, nossos vizinhos aqui, né, é que há possibilidade de volta de chuvas para Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Selecionar aqui os estados, né? O grande bolsão agrícola do país. Uhum. E quando a gente olha a umidade do solo, a gente percebe, pelo menos, que até o momento, a gente selecionar o fim de outubro, tá? A gente observa uma baixa umidade do solo, porque teve uma seca muito intensa em outubro e fim de setembro, tá? Isso não foi o suficiente para causar uma quebra de safra para trigo, para cevada, porque essas culturas já estavam bem avançadas dentro do seu ciclo, mas para o início do ciclo do milho e da soja, caso a seca continuasse, que pelo visto nós estamos tendo uma alteração de cenário, isso seria prejudicial.
Porém, quando a gente olha para Buenos Aires, a situação está um pouquinho mais preocupante no sul do estado do que no norte. Perfeito. Felipe, para a gente retomar então, para encerrar, grande parte das regiões produtoras de soja tem condição de iniciar, a safra ela começa com mais tranquilidade do que o ano passado, mas nossas atenções são voltadas então para o Rio Grande do Sul, que ainda não tem nenhum grande problema, mas caso esse período de seca se estenda por muitos dias, a gente tem que dar uma atenção maior para as condições do solo no estado gaúcho, é isso? Exatamente. É realmente isso. Quando a gente olha, por exemplo, esse mapa mostrando os próximos 10 dias, a umidade do solo para aqui a América do Sul, a gente vê que Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e metade do Paraná estão acima da média, oeste, faixa leste do Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul está um pouquinho abaixo da média, 5 a 10%, só que no Rio Grande do Sul nós já temos um cenário de 20 a 30% abaixo da média, então é para onde a gente deve ter um pouco mais de preocupação, porque a precipitação não deve vir nessas próximas 2 semanas. Perfeito. Felipe, eu agradeço muito sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar daqui 10, 15 dias para a gente ver como é que se comportou aí o tempo e para a gente tentar desenhar melhor como é que deve ser essa safra que está só começando. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nós que agradecemos e estamos aqui, sempre à disposição de vocês. Portanto, nós falamos aqui com o Felipe, ele falou com a gente em nome da Geoses, que trouxe para a gente aí uma análise de como está a condição do solo nas principais áreas de produção de soja do país. Ele trouxe para a gente que, de modo geral, todos os estados apresentam aí boa condição de umidade, voltou a chover, então semeadura ela acontece sem maiores preocupações. Pontuou que no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, o produtor vive uma condição bem diferente daquilo que a gente observou no último ciclo de safra de verão, aquela seca, altas temperaturas, choveu bastante, choveu acima da média. Em alguns casos, o produtor vai precisar analisar aí se há necessidade de replantio. O Felipe trouxe que isso é uma coisa que pode ser pontual, mas a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que fica essa relação de custo para o produtor, já que os custos subiram aí bastante nesse último ano. Felipe trouxe aqui para a gente também que no Mato Piba a condição do solo ela é favorável para o plantio, a gente sabe que eles começam um pouquinho mais tarde, mas até o momento é favorável, porém os próximos 10 dias apresentam em condição para bastante chuva, então a gente pode ter problema pontual por lá também. Caso essas chuvas se confirmem, o produtor pode ter certa dificuldade de entrar com a máquina no campo para fazer a semeadura da soja, então esse é mais um ponto que nós precisamos ficar de olho. Lá para o Rio Grande do Sul, principalmente para o Rio Grande do Sul, a situação ela é de alerta, não é um problema ainda, mas a umidade do solo já está abaixo do ideal e a gente tem aí a previsão de 10 dias de tempo estável, então o Felipe trouxe que se isso se estender por muito mais tempo, pode vir a se tornar uma preocupação para a safra de verão do estado gaúcho. Então a gente tem aí que acompanhar, monitorar de perto essa questão de laninha. O Felipe trouxe que, se confirmado, laninha vai ter uma intensidade mais fraca, não vai acontecer, não é para acontecer tudo o que nós vimos acontecer no ciclo anterior, mas ainda assim pode voltar a impactar a produção lá do Rio Grande do Sul. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que nossa programação continue. Já já o Ené está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.